E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, dessa vez um OpenSea Vlog. Depois de 1000 anos eu vou gravar um OpenSea Vlog. Eu não pretendo abandonar nenhuma das séries que eu estou fazendo. Talvez demore para sair um vídeo ou outro, mas eu não estou largando, não estou deixando nenhuma de lado não. Eu achei propício fazer esse OpenSea Vlog agora porque no vídeo passado eu expliquei o Caminhos. E o Caminhos, ainda que seja um algoritmo muito usado em aprendizado de máquina, inclusive tem até uma coisa interessante, eu vou colocar aí no vídeo. Quando eu fui divulgar o vídeo, eu acabei marcando alguns divulgadores científicos populares e o Sérgio Sacani do Space Today, ele deu um reply no meu tweet falando que ele já chegou a trabalhar com Caminhos. Ele usou Caminhos para agrupar dados não lembro agora, dados geológicos, e ele publicou artigos em cima disso. Então é interessante que o Caminhos ele tem aplicações nos mais diversos ramos. Tem também um vídeo do Siraj, eu vou ver se eu coloco na descrição aí, que ele usa o Caminhos para técnicas de detecção de intrusão em redes. Eu não sei muito bem como funciona não, eu não cheguei a assistir o vídeo dele, eu só sei que no vídeo ele trata isso. De qualquer forma eu vou deixar na descrição porque os vídeos do Siraj, qualquer um tá recomendadíssimo. O canal dele é ótimo, se você não conhece, não deixe de acompanhar. E eu vou mostrar mais uma aplicação do Caminhos aqui. Eu vou trabalhar com Caminhos em cima de imagem. O Caminhos a gente consegue fazer pelo menos duas coisas do Caminhos em cima de imagens. A primeira coisa é o que chamamos de quantização. E o que vem a ser quantização? Principalmente você representar a informação com quantias ou quantidades menores. Um exemplo disso é você pegar uma imagem e reduzir o número de cores dela. Por exemplo, tira uma foto com o seu celular e como é que você faz para reduzir as cores dessa câmera, dessa foto, para 256 cores? Um algoritmo excelente para fazer isso é o Caminhos. E se por alguma razão você precisa reduzir a quantidade de cores da sua imagem para 8 cores, com essa perda de informação tão grande, o Caminhos ele consegue amenizar a perda de qualidade sem comprometer absurdamente no resultado original. Basicamente, o Caminhos consegue escolher bem as cores de uma imagem. Então, a primeira aplicação é a quantização, que normalmente a gente usa para reduzir a quantidade de cores da imagem, e a outra aplicação é a segmentação, que é você obter um segmento, identificar um segmento da imagem que seja do seu interesse. Por exemplo, o Caminhos é muito usado em aplicações, por exemplo, de imagens médicas, que você, por exemplo, precisa identificar um órgão. Por exemplo, você tem uma chapa de raio-x, você quer pegar aquele órgão e remover o resto. Você quer dividir aquele órgão em segmentos. Cada segmento vai ser um cluster. Então, o Caminhos também é muito útil para isso. Então, ele é útil para segmentação e para quantização. E eu vou mostrar aqui a aplicação de quantização. Talvez eu fale um pouquinho de segmentação, mas não vai ser tão o foco desse vídeo. De qualquer forma, essas duas aplicações diferentes você consegue usando a mesma função do Caminhos no Python e no OpenCV. Então, chega de blá blá blá, vamos para o código. Bom, tá aqui o nosso IDE, como sempre. E a primeira dica que eu vou dar para vocês, pessoal, muita gente entra em contato comigo porque fala que teve problema na hora de instalar o OpenCV não rodou, deu problema. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Assiste o meu vídeo que eu ensino a instalar o Anaconda, instala o Anaconda e instala o OpenCV dentro do Anaconda. Para você fazer isso, é só você usar esse comando aqui, ó. Conda install cmento OpenCV 3. É melhor você trabalhar com a versão mais recente do OpenCV, que é o OpenCV acima da versão 3.0. Não é aqui no IDE que você vai digitar esse comando, lógico, você vai digitar isso na CMD,
console propriamente dito. É só você ir onde o seu Anaconda está instalado. Normalmente, quando você instala o Anaconda, pelo menos no Windows, ele costuma estar na sua pasta de usuário, Anaconda 3. Aí dentro da Anaconda 3 vai ter a pasta Scripts. E dentro dessa pasta Scripts vai estar lá o conda.exec. Então você vai no CMD, nessa pasta aqui que eu estou marcando, e digita o comando conda install -c mempo opencv3. Com isso, ele vai baixar todos os pacotes que você precisa para trabalhar com o OpenCV dentro do Anaconda, tá certo? Só estou dando essa dica aí porque muita gente tem entrado em contato comigo tendo esse problema. Certo? Então vamos ao código. Como sempre, vamos importar o NUMP e vamos importar o OpenCV, que é o import CV2. A primeira coisa que a gente vai fazer é... não podemos esquecer da função main, ó. Eu já ia esquecer do nosso main. Aí eu vou chamar de compute caminhos, passando o quê? Passando a imagem. E essa imagem eu vou ter que carregar ela. E eu vou carregar ela usando o nosso queridíssimo OpenCV. A imagem que eu estou usando aqui nesse exemplo é dos Vingadores. Eu peguei o pôster do Vingadores Guerra Infinita. Por quê? Porque é um pôster todo colorido, todo cheio de cores. Para mostrar para vocês que o Caminhos consegue reduzir a quantidade de cores, mantendo ao máximo a qualidade. E com um pôster todo colorido como é desse filme, é uma boa maneira da gente ver que esse método funciona. Aí vamos declarar a função compute caminhos passando a imagem. Beleza até aí, né, pessoal? Aqui vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer uma conversão da imagem original para o formato de dados que o Caminhos costuma trabalhar. O Caminhos não trabalha direto em cima da imagem. A gente tem que pegar a imagem, fazer uma conversão e aí aplicar o Caminhos nela. Para a gente fazer essa conversão, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter isso para uma matriz Z. Essa matriz Z vai ser a imagem original com um reshape, né? A gente vai mudar as dimensões da imagem original para as dimensões -1 e 3. Você deve estar perguntando, por que -1? O que vem a ser o -1 ali? O -1 é quando... Aqui eu estou indicando qual que vai ser a altura e qual que vai ser a quantidade de colunas da minha nova matriz. O reshape ele pega uma matriz e muda a altura e largura da matriz da matriz antiga para a matriz nova. É isso que o reshape faz. Ele muda o shape, ele muda a forma, ele muda as dimensões da matriz. E eu estou dizendo que eu não sei qual que vai ser a largura dessa matriz, mas eu sei que a altura dela vai ser 3. É isso que eu estou indicando ali. Vou até printar aqui o shape para a gente dar uma olhada. Está aqui embaixo. Então o que aconteceu? Eu peguei aquela imagem que tinha uma largura e tinha uma altura e transformei ela numa matrizona que a quantidade de linhas é gigantesca. Você tem 243 mil linhas e 3 colunas. É como se eu estivesse pegando aquela imagem quadrada e cada linha dela virando cada pixel. Né? O 3 ali é por causa do pixel, o RGB. Então, o que eu fiz na linha 5? Eu peguei a imagem quadrada do pôster do filme dos Vingadores e transformei numa nova matriz onde cada linha é um pixel. Cada linha é um ponto que eu vou aplicar no Caminhos. Depois disso, o que nós vamos fazer? O Caminhos do OpenCV, ele não trabalha com inteiro, ele trabalha com tipo float. Trabalha com número real mesmo. Então a gente vai pegar esse Z
e vamos converter ele usando o NumPy para float. É bem fácil fazer isso, é só chamar np.float32. Então esse z aqui agora é número real, é uma matriz de números reais, onde cada linha é cada pixel. O R, o G e o B foram convertidos para float, para número real. Depois disso, eu vou ter que criar uma estrutura que eu vou chamar de criteria. Critério. Ali vai ser o critério para interromper o caminhos. O caminhos ele tem várias formas de encerrar sua execução. Você pode falar, itera 1000 vezes e para. Quando os conjuntos estiverem diferentes em tal quantidade, para. Tem várias formas de interromper ele. Eu vou adicionar 2 critérios para ele parar. O primeiro critério é pelo epsilon. Term criteria EPS. Esse EPS é de epsilon. O que seria o epsilon? Vou dar um exemplo simples aí para a gente entender. O epsilon ele meio que demarca o quão diferentes estão um conjunto do outro. Quanto mais próximo de zero, mais iterações vão ter que ser feitas para os conjuntos ficarem o mais diferentes possíveis. Quanto maior o epsilon, mais frouxo é o meu critério para eu interromper. Então ele vai iterar poucas vezes. Então, recapitulando, o que significa o eps? Epsilon, que é um valor que se o epsilon for muito próximo de zero, significa que o nosso caminho vai ser muito rígido. Ele vai iterar uma quantidade imensa de vezes até garantir que os conjuntos são bastante diferentes um do outro. Se você botar um epsilon muito alto, você vai ter um caminho frouxo e os conjuntos nem vão estar tão diferentes assim e ele já vai rapidamente interromper o algoritmo, certo? Então o eps controla o quão frouxo vai ser o seu caminho. E tem também o segundo critério que a gente vai adicionar, que é o term criteria max iter, que é eu vou definir também um critério de máximo de iterações. Então eu estou botando 2 critérios. O que for atendido primeiro vai encerrar a execução do algoritmo. Então, ou um dos 2 critérios vai ter que acontecer primeiro. É isso que eu estou indicando ali. Aí eu vou ter que informar as 2 coisas. O próximo parâmetro é quantas iterações vai ter esse meu caminhos. Eu vou colocar 40, significa que ele vai iterar 40 vezes. Se você não conhece o caminhos, assiste os vídeos anteriores que eu explico o que são essas iterações, o que é feito nessas iterações. Eu não vou explicar aqui de novo, senão o vídeo vai ficar enorme. Eu queria que esse vídeo ficasse o mais curto possível. E como eu falei para vocês, o próximo parâmetro é o epsilon. O mais próximo de zero vai indicar que o meu caminho vai ser muito rígido, não vai ser frouxo. Então eu vou colocar 0.1 para o epsilon ser pequeno e assim o meu caminho não ser frouxo. Muito pelo contrário. Aí depois vem meu K. O K vai indicar a quantidade de cores que a minha imagem vai ter. Vamos ver o quão absurdo pode ser você transformar o pôster do Vingadores para ter 2 cores. Então o K igual a 2 indica que o pôster vai ser transformado para ter 2 cores. Lógico que o resultado final vai ficar ruim, não tem como você fazer milagre com 2 cores, mas vamos ver as escolhas que o algoritmo vai fazer para a gente entender. Bom, aí agora eu vou invocar o caminhos. O primeiro parâmetro que vai ser retornado eu vou descartar. São informações das dimensões da imagem, esse tipo de coisa eu não preciso disso. É por isso que eu botei um underline ali. Eu não vou precisar daquele parâmetro ali a ser retornado. O segundo parâmetro são os rótulos, ou seja, ele vai indicar para cada pixel qual é o conjunto que aquele pixel foi. Lembra da história das gavetas? O labels que eu coloquei ali, esse labels aqui, ele indica para qual gaveta o pixel foi. Você está pegando os pixels da imagem original e convertendo ele para gavetas com determinadas cores.
Vamos explicar isso de outra forma para ficar mais claro. O caminho que a gente está aplicando aqui, ele reduz a quantidade de cores da imagem. A quantidade de cores são as gavetas. E cada pixel vai para uma gaveta que é uma das duas cores possíveis aí no meu exemplo. Então, o Labels vai indicar... Opa, um inscrito durante o vídeo. Valeu, Jerônimo. Bom, mas então o Labels ele indica para cada pixel qual gaveta, ou seja, qual cor ele vai receber, qual cor nova ele vai receber. Então esse Labels é muito importante. E o próximo parâmetro são os centroides. O centroide é justamente o representante maior daquela gaveta, justamente indica a média daquele conjunto, logo o centroide vai indicar a média de cores daquele conjunto, e é justamente o centroide que vai ser a cor que nós vamos atribuir na imagem. Então, quando um pixel vai para uma gaveta, o pixel recebe a cor do centroide daquela gaveta, daquele conjunto que ele pertence. Quer ver? Vamos entender melhor isso. Vamos chamar então caminhos aqui, CV2 caminhos. Eu vou passar a matriz Z, que são os pixels convertidos para float. O K, que é a quantidade de cores que a imagem vai ter. O terceiro parâmetro a gente não vai indicar nada. Você já pode indicar uns rótulos pré-estabelecidos. Imagina que você, por padrão, já quer que alguns pixels tenham determinada gaveta. Você passa isso naquele terceiro parâmetro. Como eu quero que ele calcule tudo do zero, então eu passo none ali, não passo mais nada. O próximo é o criteria, que eu criei aqui em cima. Ele tem essa estrutura e eu passo por parâmetro aqui embaixo, desse jeito aí mesmo. O próximo parâmetro é quantas vezes eu vou reiniciar o algoritmo até o resultado ficar o melhor possível. É basicamente o seguinte: imagina que você pode fazer uma prova 5 vezes. Você é aluno e você pode fazer uma prova 5 vezes. Aí você faz uma prova uma vez, tirou uma nota. Aí você faz a prova de novo, outra nota. Faz a prova de novo, outra prova. E por aí vai. Você faz a prova na mesma matéria 5 vezes. A melhor nota que você tirou é a nota que você vai ficar no fim das contas. É meio que isso que está acontecendo aqui. Você vai reiniciar o algoritmo do zero várias vezes. O melhor resultado vai ser o resultado final. Então, eu passei 40 aqui, significa que o algoritmo vai ser executado 40 vezes. Não confunda com as iterações do caminhos. Aqui, eu estou reinicializando o algoritmo todo do zero. E eu vou fazer isso 40 vezes. O melhor resultado dessas 40 tentativas vai ser o meu resultado final. Isso é para garantir que eu realmente vou pegar um resultado muito bom e eu vou ficar com ele. E o último parâmetro é como eu vou inicializar os centroides. Eu vou fazer da mesma forma que no vídeo passado. Eu vou selecionar pixels aleatórios. Então, eu posso pegar um pixel da cara do Thanos, vai para uma gaveta. Eu posso pegar um pixel da cara do Homem-Aranha, vai para outra gaveta. Eu posso pegar um pixel do Star-Lord e vai para outra gaveta, né? O código não é muito grande não, tá? Não se preocupe, eu não quero que esse vídeo tenha 40 minutos. Talvez tenha, mas eu espero que não tenha. O que eu vou fazer agora? Calculei o caminho. Eu vou pegar as cores que estão no centroide e vou aplicar essas cores na imagem de acordo com o pixel. Então, como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é converter, porque está tudo float, né? Tudo ali está como float. Então, eu vou converter de float para inteiro sem sinal 8 bits. Os pixels são inteiros sem sinais com 8 bits. 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde e 8 bits para o azul, né? Então, eu fiz essa conversão aí. E aqui eu vou gerar a imagem colorida com centroides. Então, aqui é a imagem original, só que aplicada com as cores dos centroides. Como é que eu faço isso?
Eu pego os centroides e aplico os centroides em cima dos labels ali que eu defini. Vamos entender isso por partes. O que é o labels.flatten? Ou melhor, o que é o labels? O labels é uma matriz quadrada com o mesmo tamanho dessa imagem do pôster de Vingadores que eu coloco aí, só que cada posição não é a cor. Cada posição é a gaveta para onde aquele pixel foi. Pode ser a gaveta, como só tem duas gavetas, esse pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e por aí vai. Aí, o que é o flatten? O flatten pega essa matriz quadrada e transforma num vetor de uma dimensão. Como é que ele faz isso? Ele pega a primeira linha, vem para cá. Pega a segunda linha da imagem, vem para cá. Pega a terceira linha da imagem, vem para cá. Aí ele monta o vetor. Sacaram? Aí eu estou aplicando centroides em cima desse vetor. O que vai acontecer? Essa primeira posição vai receber a cor do centroide daquela gaveta. Então, se aqui for gaveta 0, aqui ele vai receber a cor do centroide da gaveta 0. Então, eu já estou colorindo toda a imagem com os centroides. Só que tem um problema. A imagem virou um vetorzão assim. Eu tenho que transformar ela na coisa quadrada de volta. E como que eu faço isso? Eu faço isso com reshape. Então a imagem final vai ser essa imagem colorida com centroides que eu fiz, com um reshape. Esse reshape aqui, eu posso passar por parâmetro img.shape. Img não, é image, né? Eu chamei lá em cima de image, isso. Eu estou passando aqui a largura, a altura e a quantidade de cores que a imagem tem. Então eu estou falando, ó, pega esse vetorzão e muda a forma dele, muda as dimensões dele, respeitando a imagem, o image original. Então eu estou pegando aquele vetorzão e fazendo isso. Aí agora eu tenho uma imagem só com os centroides. Vamos ver? Para vocês verem que eu não estou zoando. CV2MG Show. Eu vou mostrar lado a lado a imagem original desse pôster, que é a image. Eu vou passar também um resultado do caminhos, que é a imagem final. Vou chamar o Weight Key. Nós já fizemos muito isso aí. Se você, o Weight Key é só para ele ficar parado esperando o usuário apertar alguma coisa para encerrar o programa. E a função favorita dos fãs de Linux, Destroy All Windows. Ela serve só para limpar tudo e encerrar o programa. Bom, vamos testar isso aí, vamos ver se roda. Lembrando que o resultado vai ficar ruim porque só tem duas cores. Ah lá. Esse é o pôster dos Vingadores com duas cores, com basicamente 1 bit. Esse foi o melhor resultado que ele conseguiu com apenas duas cores, mas só duas cores é sacanagem. Vamos melhorar isso daí. Ao invés de ser duas cores, vamos botar 8. Vamos ver se com 8, o que acontece. 8 bits seria uma imagem de um Nintendinho, o saudoso Nintendo Entertainment System. Ou Famicom, se você for japonês. Tá aí o resultado. Bom, aqui só tem 8 cores. Não tá. Claramente você percebe que perdeu qualidade, mas assim, as escolhas que o algoritmo fez não foram tão ruins assim. Você consegue ainda identificar cada personagem. Você ainda consegue entender que aí tem um pôster dos Vingadores. Mas vamos fazer um teste mais definitivo. Imagina aquele pôster do original, que deve ter milhões de cores ali, né? Deve ser uma imagem true color, aí elas têm, se eu não estou enganado, 16 milhões de cores. Vamos ver se aplicando caminhos, fazendo o pôster ficar com 256 cores, se o resultado vai ficar fiel ao original ou não.
né? Vamos descobrir isso daí. Bom, tá aí o resultado. Esse aqui é o pôster original e esse aqui é o pôster com 256 cores. Se você observar, claro que se você olhar com atenção, você vai perceber uma perda de qualidade em alguns pedaços da imagem, mas o resultado está bastante fiel com o pôster original. Então esse aqui com milhões de cores, esse aqui só com 256, o Caminhos chegou nesse resultado aí, um resultado que eu considero bastante bom. Então esse é o exemplo para a quantização de cores, que é, por exemplo, reduzir ou aumentar a quantidade de cores de uma imagem, representá-las com outras quantidades, e segmentação, que é você colocar partes da imagem em gavetas, em segmentos que você pode usar, por exemplo, em imagens médicas, né, esse tipo de coisa, tá certo? Então é basicamente isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos de OpenC Vlog, não se preocupe, mas eu vou focar um pouquinho nas outras séries que estão meio esquecidas aí ultimamente no canal, tá certo? Então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, continue comentando aí, sugerindo pautas, assuntos que vocês queiram que eu trate, tá certo? Valeu, obrigado, depois a gente programa mais e até a próxima.